Quando o sol desaparece, a escuridão se espalha como um cobertor sobre a vastidão congelada. O vento sopra violentamente sobre a estepe congelada, e o oceano, transformado num deserto branco, silencia. Sangue mancha a neve branca, um lembrete feroz de que, neste reino de gelo, a luta pela vida nunca cessa. O mundo está entrando em um sono de inverno. Tudo está pronto para um dos capítulos mais incríveis da vida selvagem. Nesta região remota, perto da borda do planeta, o frio não é apenas uma condição, é uma lei. As temperaturas podem cair abaixo de 60 graus negativos e a luz solar pode ficar ausente por meses. Não há espaço para erros aqui. O clima é o maior adversário e, ao mesmo tempo, o juiz supremo da existência. A vida se adapta ou desaparece. Cada dia é um teste. Cada amanhecer marca uma nova luta pela sobrevivência. Nada é simples. O terreno é inóspito, as tempestades são implacáveis e os recursos são escassos. E, no entanto, neste recanto esquecido, a natureza continua seu curso com força indomável. Migrações, deslocamentos e conflitos ocorrem sob um céu pálido e em uma terra congelada que cobre mais de 14 milhões de quilômetros quadrados. Um continente sem população permanente, onde 98% da superfície é coberta por gelo. Nas profundezas do oceano ou na vastidão do gelo, seres silenciosos resistem, se escondem, caçam, fogem, se adaptam. Aqui, onde o inverno não é apenas uma estação, mas um soberano absoluto, cada forma de existência demonstra sua força ancestral. Bem-vindo à Antártida Selvagem, onde a sobrevivência é uma batalha constante e o frio rege um mundo intocado e brutal. Abaixo da superfície da água, uma figura imponente se move com precisão. É uma orca majestosa, que pode atingir mais de 8 metros de comprimento e pesar mais de 5 toneladas. É o predador mais eficiente do Oceano Antártico. Ela não está sozinha. Ela faz parte de um grupo, uma matilha que pode chegar a mais de 40 indivíduos. Esses grupos seguem uma estrutura matrilinear. São as fêmeas adultas, especialmente as mais velhas, que tomam as decisões mais importantes. Este não é um encontro casual, mas uma forte unidade social, construída sobre a base de laços familiares, cooperação constante e aprendizado compartilhado, que é passado de geração para geração. Desde o primeiro momento de vida, um filhote de orca começa a reconhecer a voz única de sua mãe, diferenciando-a entre dezenas de sons subaquáticos. Ele sempre nada ao lado dela, sincronizando o ritmo do seu corpo com o dela, aprendendo a se mover, a respirar, a estar presente. Aos poucos, ela também começa a identificar os cliques com os quais os adultos se comunicam, observando atentamente como eles respondem aos chamados da matriarca. Às vezes, no meio do grupo, os filhotes simplesmente escutam em silêncio. Outras vezes, tentam imitar os sons, criando um balbucio subaquático que provoca respostas suaves, quase ternas de seus parentes. O mundo deles está se formando em torno dessa linguagem comum. Eles estão aprendendo aos poucos o que significa fazer parte de uma comunidade. É um modo de vida moldado pela inteligência, pela memória coletiva e pela capacidade de adaptação, aprimorado ao longo de milhares de anos nas profundezas do oceano. Cada um dos seus movimentos é preciso, como se seguisse uma coreografia invisível. Seus movimentos em grupo, sua maneira de se comunicar com pulsos e cliques e sua capacidade de tomar decisões coletivas fazem da orca uma verdadeira estrategista oceânica. A caça não é um ato individual, mas uma demonstração de técnica, disciplina e trabalho em equipe. Às vezes, sua presa é uma foca desavisada descansando em um bloco de gelo. A massa envolve o bloco de gelo, sincroniza seus movimentos e causa uma série de ondas que o fazem virar. A foca, assustada e sem escapatória, cai na água. O resultado é tão certo quanto inevitável. À distância, os filhotes de orca observam em silêncio. Eles se mantêm próximos das fêmeas mais experientes, que não participam diretamente do ataque, mas protegem os filhotes. Às vezes, a mãe emite um som breve, como se estivesse sinalizando atenção. É uma lição silenciosa. Os filhotes testemunham o gelo cedendo, a presa caindo e como cada movimento tem um propósito. Eles não partem para o ataque. Ainda não estão prontos, mas seus olhos aprendem, memorizam, imitam.
Naquele instante, o conhecimento ancestral da caça é transmitido sem palavras, mas há caçadas que exigem ainda mais astúcia. Às vezes, o alvo não é apenas uma foca adormecida, mas um filhote protegido pelo escudo imponente de sua mãe, uma baleia franca austral. A presa não é o alimento imediato, mas seu filhote. Em uma das táticas mais chocantes do reino animal, as orcas se tornam estrategistas implacáveis. Elas identificam a mãe e o filhote e iniciam o cerco. Eles não atacam imediatamente. Em vez disso, revezam-se perseguindo-a, nadando em círculos, cortando rotas de fuga e forçando-a a gastar energia. O objetivo é separar o filhote da mãe. Quando conseguem, o grupo age rapidamente. Enquanto alguns a mantêm ocupada, outros se interpõem entre a mãe e seus filhotes, afastando-os cada vez mais. A cena pode durar horas. No final, se a estratégia der certo, o bezerro fica isolado e vulnerável. O mar fica vermelho. Não é crueldade, é sobrevivência. E cada membro da matilha recebe a sua parte como num ritual perfeitamente orquestrado. Às vezes o alvo está nas profundezas do oceano. As orcas que habitam essas águas do sul sabem disso muito bem. Eles desenvolveram um carinho especial pelo peixe negro, um peixe que pode crescer até 2 metros de comprimento e vive a mais de 700 metros abaixo da superfície, onde a pressão e o frio extremo são letais para a maioria das espécies. Alcançar essas profundezas escuras e geladas exige uma capacidade pulmonar excepcional. Mas essas orcas conseguem. Elas mergulham como projéteis silenciosos, prendendo a respiração por mais de 15 minutos. Durante a imersão, a frequência cardíaca cai drasticamente, uma adaptação que lhes permite suportar a pressão abismal e conservar oxigênio. Eles alcançam suas presas no silêncio das profundezas e então emergem com elas entre os dentes. Mas eles não comem imediatamente. Eles nadam até as camadas mais rasas, perto do gelo fino, onde os filhotes aguardam ansiosamente. Lá, o verdadeiro ritual começa. Eles compartilham comida, eles ensinam, nutrem e garantem a continuidade de sua linhagem. Uma mãe orca emerge lentamente, segurando um peixe marlonga entre os dentes. Ao lado dela, seu filhote gira inquieto. Com movimentos suaves, a mãe solta um pedaço da presa bem na sua frente. A pequena orca hesita. É o primeiro contato dela com carne. Ela sente o cheiro, toca com o focinho. Finalmente, ela a morde. Ela não sabe o que fazer. Olha para a mãe, não a apressa. Apenas observa, pacientemente. Após alguns segundos, o bebê engole o pedaço e emite um som agudo, quase comemorativo. Ele deu o primeiro passo rumo à independência alimentar. No mundo das orcas, os filhotes nunca estão sozinhos. Eles são o tesouro do grupo, o foco de toda a atenção e esforço coletivo. Ao nascer, eles já impressionam. Pesam mais de 180 quilos e chegam a 2 metros de comprimento. Desde a primeira respiração na água gelada, cercados pelos corpos quentes e protetores de seus pares, seu aprendizado começa. Não há salas de aula nem quadros negros, apenas o vasto cenário do oceano. Lá, guiados pelas mães, eles aprendem a nadar, a usar a ecolocalização para explorar os arredores, a identificar presas e a diferenciá-las da paisagem sonora do oceano. A educação anda de mãos dadas com a brincadeira. Pulos desajeitados, viradas inesperadas, perseguições amigáveis e mordidas suaves que fortalecem os laços e os preparam para o futuro. Um bebê de apenas alguns meses de idade descobre uma alga marinha flutuando perto da superfície. Ele a persegue com a intensidade de alguém que persegue um ser vivo. Ele a circunda, ataca, arrasta-a por alguns metros e depois a solta. Ela repete isso várias vezes, como se cada tentativa fosse um ensaio. A mãe a observa pacientemente. Ao seu redor, outros bebês também brincam. Alguns com pedaços de gelo, outros com peixinhos ou galhos marinhos. O que parece simples diversão é, na verdade, treinamento. Cada giro desajeitado, cada investida divertida é uma futura estratégia de caça e informação. Um dos momentos mais emocionantes ocorre quando os filhotes começam a praticar técnicas reais de caça sob o olhar atento dos adultos.
Uma mãe orca paciente e vigilante guia sua filha recém-nascida em direção a um pequeno cardume de peixes. Não representa uma ameaça, nem é uma presa difícil. É uma lição. Não se trata de capturar, mas sim de aprender a esperar, a entender a hora de agir. A mãe emite suaves pulsos sonoros, quase como sussurros subaquáticos. O bebê escuta, tenta imitar os cliques, mas seus sons ainda são desajeitados, confusos. Mesmo assim, ele se lança, impulsionado pela excitação, pela vontade de imitar, de testar, de crescer. Sua primeira tentativa falha. Os peixes se dispersam como fumaça debaixo d'água. A mãe não a corrige com severidade. Em vez disso, ela a guia novamente. Ela repete os movimentos. Uma segunda chance. Desta vez, o filhote consegue isolar um, circunda-o, ataca e o agarra pelo rabo. Ele não o mata, ele brinca com ele. A mãe observa. Então, juntos, eles emergem à superfície. Esse jogo não é inútil, é prática. Eles aprendem a calcular distâncias, a coordenar seus impulsos e a usar a ecolocalização não apenas para navegar, mas também para caçar. Os mais novos repetem esses exercícios repetidamente, até que seus movimentos se tornem tão precisos quanto os dos adultos. E quando finalmente participam de uma caçada real, o fazem com orgulho. O grupo os saúda com vocalizações comemorativas. Eles deram um passo em direção à vida adulta. Mas nem tudo é ternura e educação. A vida de uma orca é uma jornada constante. Algumas populações migram milhares de quilômetros das águas geladas do continente branco para áreas mais temperadas, em busca de alimento e descanso. Viagens de mais de 9.000 quilômetros foram registradas entre a Antártida e o Pacífico Sul. A viagem pode durar mais de 20 dias, uma jornada eterna que termina apenas na morte. Durante esse período, o grupo nunca se dispersa. As orcas mantêm contato por meio de complexos sistemas sonoros. Cada matilha tem seu próprio dialeto, composto por padrões acústicos únicos que permitem a identificação dos membros do grupo. Essas mensagens codificadas viajam pela água como ecos antigos, mantendo a unidade e a ordem. Na sociedade orc, as líderes costumam ser mulheres idosas. Muitas delas têm mais de 60 anos e são uma fonte de experiência vital para a sobrevivência do grupo. Eles são os guardiões do conhecimento coletivo. Eles sabem exatamente onde estão as melhores áreas de caça, quais são os perigos de cada riacho e quando é hora de avançar ou parar. Suas decisões salvam vidas. Alguns deles foram vistos por cientistas no Estreito de Gerlache e meses depois na costa de McMurdo-Somme. Viajantes incansáveis, eles carregam em suas cicatrizes as rotas de um mapa que não está escrito, mas é passado de geração em geração. Nas águas frias e profundas do oceano, as orcas não apenas conseguem sobreviver, elas dominam o ambiente. Eles chegaram ao topo da cadeia alimentar graças à sua capacidade de trabalhar em grupo, à sua memória e a uma inteligência que muitos cientistas comparam à dos grandes primatas. O ambiente deles não é o caos, mas um sistema organizado baseado em estratégia, experiência e aprendizado transmitido de geração em geração. Quando o sol polar mal nasce no horizonte, eles continuam suas rotinas perfeitamente adaptados ao gelo e às profundezas do mar. Bem acima do mesmo oceano, onde as ondas rolam em movimento perpétuo e o vento sopra impiedosamente, outra criatura desafia a imensidão. Ele plana com absoluta majestade, abrindo suas asas que ultrapassam 3 metros de envergadura. É o albatroz errante, o eterno nômade do céu marinho, a ave com a maior envergadura do planeta, que pode alcançar até 3 metros de asa a asa e percorrer distâncias impossíveis sem quase mover as asas. Onde outros animais veriam desolação, ele encontra um lar. O albatroz não voa, ele flutua, dança, desliza em correntes invisíveis. Ele pode viajar mais de 10.000 quilômetros em uma única viagem, aproveitando uma técnica de voo chamada planagem dinâmica, que lhe permite se impulsionar com gasto mínimo de energia, sem tocar o solo, guiado por um instinto que desafia toda a lógica. Seus olhos examinam a superfície em busca de alimento. Não é exigente. É um peixe pequeno, um crustáceo que sobe por engano. Às vezes mergulha superficialmente, outros simplesmente esperam. O mar, mais cedo ou mais tarde, sempre oferece algo.
No entanto, na ânsia de encher o estômago, ele pode comer tanto que suas próprias asas perdem a força. Ele então cai na água, flutuando pesadamente, vulnerável, até conseguir se erguer novamente, como se tivesse renascido do oceano. Apesar dessa vida errante, o albatroz retorna para casa. A cada 2 anos, se os ventos estiverem favoráveis e a vida permitir, ele retorna à mesma ilha onde nasceu. Eles nidificam em ilhas subantárticas, como Geórgia do Sul e as Ilhas Crozet, em colônias que podem chegar a ter mais de 1000 indivíduos. Essas ilhas remotas, onde o musgo mal cobre o chão e o ar cheira a sal, testemunham seu encontro mais importante, o do amor. O namoro é uma cerimônia que combina solenidade e estranheza. O macho abre as asas, faz uma reverência, balança a cabeça, bate o bico no da fêmea e emite sons estranhos. Zurros, rugidos abafados, sussurros guturais. Esse ritual pode durar horas e, às vezes, vários anos antes que um vínculo estável seja formado. Se ela responder, o vínculo estará selado e será para sempre. Um albatroz acasala apenas uma vez na vida. Essa fidelidade absoluta pode durar mais de 50 anos, tornando-se um dos exemplos mais duradouros de fidelidade animal. Uma vez formado o casal, eles constroem um ninho simples, lama, galhos secos e um pouco de vegetação, se disponível. A fêmea deposita um único ovo nele. Não haverá outro por 2 anos, se o bezerro sobreviver. Os pais se revezam na incubação dos ovos, suportando a chuva, o frio e a lenta passagem do tempo. Mais de 60 dias se passam sem que haja separação. E então, um estalo, um tremor. A casca se rompe. Uma nova esperança nasce. O filhote é fraco, quase uma bola de penas. Seu corpo é frágil, trêmulo, mais próximo de um sopro de vida do que de um futuro pássaro. Mas naquele ninho solitário, perdido em uma ilha remota, onde o vento não tem obstáculos e o mar bate implacavelmente, ocorre um milagre que se repete há milênios. Os pais do albatroz o alimentam com uma substância preciosa. Não é apenas um bocado, mas um elixir vital. Regurgitado do fundo de seus estômagos, o óleo que eles entregam é espesso, quente e cheio de energia. É um concentrado de esperança. Até 9.000 quilocalorias por litro, projetado pela evolução para suportar os desafios do extremo sul. Cada gota cai diretamente no bico minúsculo, aberto como uma promessa. E com cada gota, o filhote cresce. Não imediatamente, mas de forma constante. Dia após dia, a frágil bola de penas começa a crescer e a ficar em pé sobre suas pernas desajeitadas. Seus olhos ficam mais alertas, mais famintos pelo mundo. O óleo do estômago não só nutre seu corpo, como também desperta seu instinto de esperar e lutar. Com o tempo, os pais não estão mais tão presentes. As visitas se tornam mais espaçadas, esporádicas e imprevisíveis. Eles desaparecem por dias, às vezes mais de uma semana. O menino fica sozinho, olhando para o horizonte que mal consegue compreender. Mas seus pais estão lá, voando distâncias impossíveis, cruzando mais de 1000 quilômetros sobre o oceano aberto em busca de peixes e lulas. Não há garantia de sucesso, também não há descanso. Só há uma obrigação: voltar com comida. Enquanto isso, no ninho, o filhote aprende a conviver com a ausência. Suporta o frio que se infiltra por toda parte, o vento que parece zombar de sua imobilidade, a chuva que encharca suas penas ainda imaturas. Mas, acima de tudo, aprende a conviver com a espera. A longa, silenciosa e cruel espera. E um dia, sem treinamento prévio, sem ensaio, ele saltará no vazio. Suas asas, que foram desenvolvidas em segredo, em silêncio, se abrirão. E o céu será dele. Esse será o seu primeiro voo. Não haverá um segundo voo imediato, porque depois desse salto ele terá partido. Durante anos, ele não retornará à ilha onde nasceu. Ele se tornará um viajante, um morador do vento. Mas para que esse dia chegue, você precisa primeiro sobreviver. Porque a solidão do ninho nem sempre é pacífica. Nestas ilhas fustigadas pela tempestade e habitadas pela persistência, o perigo assume muitas formas. O mar é cruel, e o céu também. Mas há ameaças que avançam pelo chão, que se movem furtivamente e oportunisticamente. Sob um céu plúmbeo que parece desabar sobre as rochas, um skua surge na colônia. Seu voo é tenso, deliberado. Suas asas escuras cortam o ar com precisão, como se medissem cada rajada. Não busca acasalamento, não busca abrigo, só comida, fácil,
inseguro, sozinho. O filhote, ainda no ninho, não sabe que está sendo observado. Seus olhos, ainda ingênuos, não entendem os caçadores. Tudo o que ele conhece é a fome queimando em seu estômago vazio e a tênue esperança de uma sombra amiga retornando do mar. Mas o Skua sabe disso e se aproxima. Ele circula, pousa nas proximidades e então caminha entre os ninhos como alguém testando um terreno familiar. Ele se aproxima, recua, observa. Ele é um ladrão experiente. Não é a primeira vez. A colônia já viu isso antes, perdendo jovens para suas garras. Mas ele também aprendeu. De repente, um grito agudo irrompe como um trovão. Não vem do filhote, mas de um adulto ainda por perto. É um velho albatroz, de olhar duro. Abre as asas furiosamente, impondo-se como um guardião silencioso. O grito se espalha. Outros adultos o ecoam. O ar se enche de gritos secos e tensos, como se a própria ilha estivesse gritando. O Skua hesita. Ele não é covarde, mas também não é imprudente. Ele dá alguns passos para trás. Seus olhos se movem de um ninho para o outro, calculando. Então ele salta, plana e voa para longe. Ele não desistiu. Está apenas esperando por outra chance. Mas nem todo perigo vem na forma de uma pena ou garras. Às vezes, a ameaça não anda nem voa, mas cai do alto, devastando tudo. Horas depois, o céu escurece ainda mais. As nuvens ficam densas, baixas e pesadas. Uma tempestade avança implacavelmente. O vento assobia como uma lâmina. A chuva não cai, ela bate forte, em rajadas furiosas e horizontais. O ninho treme, ameaçando desmoronar. O filhote se enrola, agarrando-se à lama, à vida com suas garras. Suas penas ficam encharcadas, seu calor escapa. Não há abrigo, não há mãe, não há pai. Só ele, seu corpo pequeno e exposto, e o instinto primitivo que exige que ele sobreviva contra todas as probabilidades. Por horas, o mundo desmorona. O vento uiva, como se a própria ilha pudesse se partir em duas. Muitos ninhos se perdem. Alguns filhotes são arrastados pela água ou morrem devido à exposição. Mas ele sobrevive, graças à localização do seu ninho, ao seu formato arredondado que retém o calor e talvez, apenas talvez, a um pequeno favor do acaso. Quando a tempestade finalmente recua, o faz com relutância. O céu se abre timidamente, uma luz acinzentada, quase compassiva, filtra-se através das nuvens dispersas. O silêncio que se segue é denso, como um suspiro coletivo da colônia. E então, ao longe, algo se move. Uma figura cruza o horizonte. Não é vento, não é uma ameaça, é um de seus pais. O albatroz retorna. Voa abaixo, deslizando sobre o mar com as asas estendidas. Seu voo é rápido, constante, direto para o ninho. Seu estômago está cheio. Ele cruzou mares, evitou tempestades, lutou por comida e ele atrás. Não apenas comida física, mas comida emocional. Traz a prova de que o abandono foi apenas aparente, que a distância não foi esquecimento, que o amor nessa forma é um ato de resistência. Ele pousa suavemente ao lado do ninho. O filhote, encharcado e tremendo, levanta o bico. E a gota tão esperada cai, espessa, quente, cheia de vida. Naquele dia, o passarinho sobreviveu à fome, aos predadores e às tempestades. Ele não sabe, mas deu mais um passo rumo ao voo. Ele aprendeu que viver no sul significa encarar o abismo de cabeça erguida, que o vento pode castigar, mas também anunciar um retorno. Ele entendeu, com seu corpo e sua espera, que nem todos os perigos têm asas, e nem todas as sombras significam morte. Às vezes, a sombra que se aproxima é a do pai retornando, e com ela cai uma gota de óleo que não só nutre, mas também conforta. Assim é a vida do albatroz errante, tecida com longas ausências, retornos silenciosos, tempestades implacáveis e gestos quase invisíveis. Cada dia é um desafio, cada ninho uma promessa renovada. Porque neste canto remoto do planeta, a resistência é uma forma de amor e amar uma forma de esperar. Lá, onde o gelo se quebra com um ruído surdo e o vento uiva implacavelmente, a orca e o albatroz continuam seu curso, uma sob o mar, a outra acima das nuvens, e entre elas o Oceano Antártico. Vasto, implacável, belo, o cenário perfeito para dois reinos opostos, unidos pelo mesmo azul infinito.
Mas eles não são os únicos habitantes majestosos deste fim do mundo, onde a vida desafia o impossível para persistir. Em um canto remoto do oceano subantártico, onde a neve nunca desaparece completamente, uma das formas de vida mais fascinantes do mundo natural prospera. Lá, onde a terra se funde com o mar e o frio penetra até os ossos, o oceano guarda segredos que só os mais resilientes ousam enfrentar. E entre eles destaca-se uma figura elegante vestida de preto e branco, com um porte que parece ter saído de um desfile, o pinguim-rei, a segunda maior espécie de pinguim do planeta. Abaixo da superfície, esta ave marinha se transforma. O que parece desajeitado e instável em terra se transforma debaixo d'água em um nadador impecável, ágil e veloz. Pode atingir velocidades de até 10 km por hora, usando suas asas como nadadeiras. A cada braçada corta a água graciosamente, perfeitamente adaptado a um ambiente que, embora gelado, parece feito para ele. O frio não o intimida. Pelo contrário, a água gelada o acolhe como um velho amigo. Sob sua pele, uma espessa camada de gordura e pelos oleosos retém o calor que o mantém vivo nessas águas que congelariam quase qualquer criatura. Ele desce sem pressa, numa dança silenciosa e fluida que o leva além de uma profundidade de 100 metros. Ali, onde a luz do sol mal consegue filtrar através da penumbra azul, sua busca começa. Entre cardumes de peixes prateados que se movem como espelhos vivos, o pinguim escolhe sua presa com a precisão de um especialista. Ele desliza habilmente, zigue-zagueando rapidamente para confundir seus alvos, aproveitando cada corrente e cada sombra. Um grupo de sardinhas tenta se salvar mergulhando em uma nuvem confusa, mas essa estratégia não é suficiente. Com um rápido impulso, o pinguim lança o corpo para a frente e captura uma delas com seu bico curvo, afiado como uma ferramenta de precisão. No interior, pequenos espinhos córneos voltados para dentro impedem que a presa escape enquanto o pássaro a prepara antes de engoli-la. Embora essencialmente uma ave, sua anatomia desafia todas as expectativas. Suas pernas são curvadas para trás, suas asas são transformadas em nadadeiras rígidas e seu corpo é projetado para a água, forçando-o a adotar uma postura desajeitada em terra e uma destreza impecável abaixo da superfície. Mantém a mente de um pássaro, atento, ágil, instintivo, mas navega em um ambiente que exige uma lógica diferente. E embora tenha uma estrutura que excede os limites de seu projeto original, encontrou seu cenário ideal nessas águas. Mas sucesso não significa segurança. Nas profundezas, onde a luz mal sugere sua presença, uma sombra desliza furtivamente. A foca leopardo, predadora paciente, acompanha cada movimento do pinguim. Das sombras, ela estima a distância, reconhece o ritmo de seu nado e aguarda o momento em que sua presa vagueia, confiante em sua agilidade. Para ela, o gelo não é obstáculo, nem o frio é desconforto. Este reino de água gelada é seu território. O pinguim, ainda concentrado em sua caça, percebe a mudança. Não é uma imagem, nem um som, mas uma vibração na coluna d'água, uma alteração mínima no ritmo natural do ambiente. Instintivamente, ele gira e lança uma explosão de bolhas, cegando momentaneamente seu perseguidor. A foca leopardo reage tardiamente. A ave já está acelerando, ascendendo em direção à luz. Com um bater rápido de asas e um corpo que se estreita a cada movimento, ela ganha impulso na coluna d'água. Perto da superfície, ele dobra as nadadeiras e estica o pescoço. Ele dispara como uma flecha, perfurando a camada líquida e pousando com um salto em um bloco de gelo próximo. Ali, fora do alcance imediato, ele sacode as gotas que ainda estavam grudadas em sua plumagem e recupera o fôlego. O caçador fica para trás, fundindo-se novamente com a escuridão, esperando por outra oportunidade. Nessas águas geladas, a vida nunca para, e cada criatura precisa encontrar seu sustento onde puder. Sua dieta, embora variada, consiste em pequenos peixes, lulas que se camuflam na escuridão marinha e pequenos crustáceos que flutuam como partículas vivas. Mas o que é realmente impressionante não é apenas sua habilidade de caça, mas a precisão com que seus corpos evoluíram para sobreviver em um dos ambientes mais hostis do planeta. Seu formato aerodinâmico reduz a resistência à água. Sua estrutura compacta e robusta proporciona resistência sem comprometer a velocidade.
Mas o verdadeiro segredo está na plumagem. Cada pena é projetada para repelir água e reter ar, criando uma camada isolante que retém o calor do corpo, mesmo em águas quase congelantes. Eles têm uma pelagem densa de mais de 70 penas por centímetro quadrado. Ele pode passar até 10 minutos nas profundezas antes de emergir. Faz isso graciosamente, sem espirrar, rompendo a superfície do oceano com a mesma discrição com que submergiu. Durante esse tempo debaixo d'água, ele se move com precisão pelas correntes geladas, desviando de predadores e buscando persistentemente os cardumes de peixes que garantem sua sobrevivência. Não há espaço para erros. Cada mergulho representa uma aposta arriscada, mas necessária. Com o saque do dia preso no bico, o pinguim nada de volta para a terra firme. Seus movimentos são rápidos, como se o tempo estivesse sempre contra ele. A energia que ele gasta em cada mergulho tem um propósito: alimentar seus filhotes, que esperam entre a multidão de filhotes na colônia. Uma vez em terra, ele caminha com dificuldade entre pedras e gelo, cercado por milhares de outros espécimes que repetem a mesma rotina. O vento sopra implacavelmente e o frio arrepia até os ossos, mas a determinação do pinguim adulto permanece inabalável. Ele aprendeu a perseverar. Ela finalmente encontra seu filhote, que a reconhece imediatamente. Com um grito agudo, o filhote abre o bico, impaciente, tremendo de fome. Sem demora, o adulto regurgita o alimento, uma mistura rica em nutrientes, diretamente em sua boca. É um ato rápido, instintivo, mas vital. Essa parte representa todo o esforço de um dia inteiro, todo o risco assumido nas profundezas. O bebê engole avidamente, como se soubesse que aquela poderia ser sua última refeição do dia. Assim que termina, ele bate no peito do pai com seu pequeno bico, exigindo mais, esperando que haja algo mais escondido, uma última mordida que lhe permita aguentar um pouco mais. Ao redor deles, outros animais jovens fazem o mesmo. Alguns são mais fortes, maiores e conseguem dominar os menores, roubando-lhes espaço ou alimento quando os adultos chegam. Não há misericórdia nem tempo para fraquezas. Nestas terras extremas, onde o gelo domina a paisagem e a comida é escassa, a sobrevivência não é um direito, mas um privilégio conquistado dia a dia. Enquanto isso, os adultos se preparam para o próximo mergulho, pois o ciclo nunca para. Toda a colônia se move em um ritmo perfeitamente sincronizado entre mar e terra, entre caça e reprodução, entre esforço e esperança. Cada mordida pode fazer a diferença entre viver ou morrer neste ambiente hostil. Quando não estão caçando, os pinguins-reis formam verdadeiras cidades vivas. Eles se reúnem em vastas áreas costeiras onde o branco da neve é interrompido por milhares, até centenas de milhares de corpos alinhados, ordenados, caóticos na aparência, mas profundamente sincronizados. Eles nunca estão sozinhos. As maiores colônias podem chegar a mais de 200 mil indivíduos. A vida dos pinguins-reis gira em torno da comunidade. Lá, entre seu próprio povo, cada movimento tem um propósito. No frio intenso, eles se amontoam em busca de abrigo e calor, e a multidão se torna um escudo e abrigo contra a vastidão gelada. Quando os pais saem em busca de alimento, os filhotes ficam expostos. Mas naquele mar de vozes quase indistinguíveis, eles reconhecem a sua por um tom único, um sinal que rompe a confusão. Esse vínculo quase invisível sustenta a vida na multidão. Eles andam com aquele andar peculiar que parece desajeitado, mas que contém uma vontade férrea. Arrastam-se pela geada, avançam sobre a neve endurecida e, ocasionalmente, deslizam no gelo como se brincar fizesse parte da sua natureza. Mas mesmo nesse aparente entretenimento, há um objetivo. Todos os anos, entre setembro e novembro, seus corpos sentem o chamado da mudança. É época de muda. As penas velhas caem, dando lugar a uma plumagem nova, brilhante e densa, essencial para enfrentar as águas geladas. Durante esse período de 3 semanas, eles perdem cerca de 30% do seu peso, o que os impede de submergir. Eles não são à prova d'água. Eles permanecem no chão, vulneráveis, esperando. Mas não é apenas uma mudança física. É também o início do namoro. É então que desperta o impulso mais profundo, a necessidade de perpetuar a espécie.
Eles escolhem um parceiro apenas uma vez por temporada, e não há espaço para erros. Os laços são forjados por meio de gestos sutis, reverências e vocalizações suaves que parecem parte de um antigo ritual. Eles se reconhecem entre milhares pelo som, pela postura e por uma dança que só eles entendem. Essa linguagem íntima é a base que sustenta a coordenação necessária para enfrentarmos juntos os rigores do ciclo reprodutivo. Após o acasalamento, ambos retornam brevemente ao mar para se alimentar e coletar energia. O que se segue exige dedicação total. A fêmea põe um único ovo, branco, arredondado, pesando cerca de 300 gramas. Frágil como vidro, ele se sustenta sobre as patas, protegido por uma bolsa de incubação com uma dobra abdominal. Mas ela não está sozinha. O macho está lá, pronto para compartilhar a tarefa. Eles se alternam com precisão matemática. Enquanto um sai para caçar, o outro permanece imóvel, com o ovo cuidadosamente preso entre as pernas, protegido do gelo pelo calor do corpo. Podem passar dias e semanas sem uma única mordida. Seu único objetivo é proteger a vida ainda não nascida. Cerca de 60 dias depois, um som fraco quebra o silêncio. Uma nova promessa nasceu. O filhote, coberto de penugem cinza, é indefeso. Mede apenas 10 centímetros ao nascer e pesa menos de 300 gramas. Ele acaba de chegar ao mundo sem ainda entender o que significa o frio cortante do vento ou o vazio brutal que a fome deixa. Ele não consegue se conter. Seus olhos quase abertos buscam instintivamente o calor e a proteção dos pais, que se tornam seu único refúgio do ambiente hostil. Os adultos, com dedicação silenciosa, se revezam para alimentá-lo. Eles regurgitam peixes cuidadosamente armazenados, depositando cada pedaço em seu pequeno bico. Dia após dia, semana após semana, eles o nutrem com perseverança. Eles o abrigam sob seus corpos, envolvendo-o em suas penas grossas, tornando-o um escudo contra rajadas de gelo e tempestades de neve. O ambiente ao redor deles é um dos mais extremos do planeta. As temperaturas podem cair abaixo de 30 graus Celsius negativos, enquanto as rajadas de vento ultrapassam 100 km por hora. A superfície congelada range sob o peso do gelo e a luz fraca mal ilumina a vasta paisagem branca. Nessas condições, a proteção proporcionada pelas penas densas e pela proximidade entre si é essencial para evitar a hipotermia e garantir a sobrevivência. É dentro desse abrigo que o filhote passa suas primeiras semanas, envolto no calor e na sombra constante do peito dos pais. Por mais de um mês, a vida do filhote se passa dentro dessas pequenas bolhas de segurança. Tudo o que eles conhecem é essa bolha limitada, isolados do mundo congelado ao seu redor. Mas o ciclo da natureza nunca para. Eventualmente, chega o momento em que o bebê precisa deixar a proteção absoluta do ninho e dar o primeiro passo rumo à independência. Embora ainda frágil, ele se junta a outros como ele em um berçário improvisado na neve. Lá, os filhotes se reúnem para se aquecerem mutuamente, enquanto os adultos se revezam para observar e alimentar. No entanto, a ameaça espreita do céu. Uma rajada de vento gelado varre a planície branca, levantando flocos e expondo a vulnerabilidade dos filhotes. O Skua paira sobre a colônia, movendo-se com a calma calculada de alguém sempre faminto. Seus olhos aguçados e alertas logo se concentram em um filhote que se afastou apenas alguns passos do grupo. É tudo o que você precisa. Sem perder um segundo, ele mergulha, suas asas cortando o ar com a precisão de um predador nato. O perigo é iminente, mas o instinto protetor do pinguim adulto é mais rápido. Com determinação feroz, ele se posiciona entre o filhote e o predador. Ele abre as asas em alerta, agita o corpo e solta um grito que corta o ar gelado. O Skua, surpreso com a defesa repentina, hesita por um momento e depois voa para longe, frustrado, desaparecendo na névoa. A ameaça se dissipa, mas a mensagem permanece clara. Na Antártida, onde a vida enfrenta condições extremas, a sobrevivência depende não apenas da força física, mas também do vínculo inquebrável entre pais e filhos. O que a princípio parece uma existência frágil e exposta é sustentada por uma vontade poderosa, que não hesita em enfrentar o perigo para se proteger. Assim, a vulnerabilidade do filhote é compensada pela coragem inabalável de seus pais.
mas outras vezes a falta de comida ou uma curta separação podem significar a diferença entre a vida e a morte. Um filhote, ainda fraco e sem a proteção constante dos pais, vagueia sem rumo para longe do grupo. A ameaça não tarda a aparecer. Ao longe, uma raposa polar, um dos animais mais astutos da natureza, move-se cautelosamente entre as sombras de gelo e neve. Seus passos silenciosos e medidos mal deixam rastros na fria camada de solo. Ela observa atentamente em busca de qualquer sinal de vulnerabilidade. O filhote, alheio ao perigo, caminha desajeitadamente entre outros do seu tamanho, com sua penugem cinza se misturando ao branco da paisagem. A nevasca começa a aumentar e flocos de neve caem em abundância, reduzindo a visibilidade e dificultando a orientação. A raposa espera, imóvel, aproveitando a camuflagem oferecida pelo entorno, aproximando-se aos poucos, medindo a distância. Cada movimento é calculado e paciente, enquanto o vento sopra a neve entre eles. Finalmente, quando o filhote faz uma pausa momentânea para soltar um grito que se perde no rugido do vento, a raposa avança com velocidade, suas patas quebrando o silêncio da cena. O filhote mal tem tempo de reagir. Num instante, a raposa o pega e o silêncio reina novamente. O berçário perde um de seus membros, uma ausência que passa despercebida em meio à turbulência, mas que faz parte da dura realidade dessa paisagem implacável. A vida continua entre a multidão, o ciclo continua seu curso e a colônia permanece protegida pela vigilância constante de seus adultos. Os berçários de pintinhos são verdadeiras massas vivas de penugem e guinchos. Em meio a essa confusão de bicos, pernas desajeitadas e corpos cobertos por uma espessa camada de penas cinzentas, cada filhote parece perdido em um mar de seus pares. Mas dentro desse caos aparente reina uma ordem oculta e surpreendente. Cada filhote tem um chamado único, um grito característico que ele emite desde os primeiros dias de vida. Graças a esse som, os filhotes podem ser reconhecidos pelos pais e também se identificarem. Quando um filhote se perde, sua voz fica mais alta, mais aguda e cheia de urgência. Aquele grito característico ecoa pela multidão como um sinal de socorro. Às vezes, o reencontro com os pais ocorre em poucos minutos, guiado apenas pela audição. Outras vezes, o reencontro leva dias, durante os quais o filhote precisa suportar fome, frio e solidão. Alguns não sobrevivem, mas, surpreendentemente, também há gestos de compaixão. Um pinguim adulto que perdeu seu filhote pode, em raras ocasiões, alimentar outro órfão. Não é comum, mas quando acontece, faz a diferença entre a vida e a morte. Esses grupos, conhecidos como creches, não servem apenas para manter os filhotes juntos enquanto crescem, mas também são essenciais para sua sobrevivência. Amontoados, os pequenos se protegem do vento gelado e de possíveis predadores, sempre atentos a erros e descuidos. Alguns adultos permanecem em terra como cuidadores, alertas a quaisquer ameaças, enquanto outros se aventuram no oceano em busca de comida. É um sistema de turnos que garante uma certa estabilidade em um ambiente tão hostil quanto a Antártida. Durante esses meses, os filhotes não apenas se abrigam, como também aprendem. Observam os movimentos dos adultos, imitam suas posturas e ensaiam seus próprios passos. Os pinguins-rei crescem particularmente devagar, ao contrário de outras espécies que estão prontas para se defenderem sozinhas em poucas semanas. Esses filhotes precisam de mais de 1 ano para atingir a independência total. Somente após esse longo ciclo é que sua plumagem começa a mudar, seu corpo ganha a força necessária e seus instintos se tornam mais aguçados. Só então eles estão realmente prontos para enfrentar o mundo. Quando chega o momento, eles respondem a um impulso natural. Param por um instante, olham para o horizonte e começam a se mover em direção à água. O mar, vasto e desconhecido, os aguarda. Quando finalmente estão prontos, o mar os chama. Eles partem. Não retornarão por anos, mas eles não estão sozinhos nessas latitudes gélidas. Nas mesmas águas geladas do sul, onde o gelo reina supremo e o vento corta como lâminas invisíveis, outra criatura desliza, a foca leopardo. Seu corpo malhado se mistura aos reflexos do mar da Antártida. Ele mede até 3,5 metros e pode pesar até 600 quilos.
Sua vida é diferente, marcada pelo segredo e pela autonomia. A foca leopardo é uma caçadora por excelência. Seu dia começa com os sentidos em alerta máximo, pronta para responder à fome que guia seus passos. Prefere a solidão. Não busca companhia, nem forma matilhas. Em um ambiente onde a comida é escassa e cada encontro pode significar competição, a distância se torna uma vantagem. Ao contrário das focas comuns, que são mais gregárias e desajeitadas nos movimentos, a foca leopardo é uma caçadora refinada, mais ágil e mais violenta. Sua rotina é baseada em paciência e estratégia. Move-se com uma velocidade surpreendente, capaz de emergir das profundezas com violência repentina para capturar suas presas desprevenidas. Ele se esconde perto dos blocos de gelo, onde os pinguins pulam na água, sem saber o que os espera. Sob a superfície gelada, uma sombra desliza furtivamente, quase imperceptivelmente. Seus olhos frios e calculistas não deixam escapar um único detalhe do que acontece na superfície. Ele não tem pressa, ele sabe esperar. Um grupo de pinguins se reúne na praia. Eles hesitam por alguns segundos, olham fixamente para a água e finalmente mergulham com entusiasmo. Um deles, mais jovem e inexperiente, hesita. Fica para trás, tentando reunir coragem para seguir os outros. Esse breve momento de dúvida acaba sendo sua própria ruína. Aproveitando a oportunidade, a foca leopardo se lança como um projétil das profundezas. Ele corta a água com uma velocidade assustadora. Num único movimento, ele agarra o pinguim pela perna e o sacode com força bruta antes de mergulhar novamente, levando sua presa para as profundezas. Tudo acontece em questão de minutos e o mar fica calmo novamente, como se nada tivesse acontecido. Cada um de seus ataques é preciso. Sua mandíbula é uma ferramenta versátil. Pode filtrar crio e peixes com movimentos finos e rítmicos ou rasgar a carne de uma ave marinha ou de um filhote de foca sem hesitar. Mas além da força, o que o distingue é a sua adaptabilidade. Ele consegue ajustar sua técnica de acordo com a presa, mudando seu comportamento com uma flexibilidade não vista na maioria de seus parentes próximos. Enquanto outras focas persistem na mesma estratégia, a foca leopardo observa, testa e modifica. Não existe uma rotina fixa. Em um ambiente onde a estabilidade é uma mera ilusão, só sobrevive quem sabe se adaptar e antecipar o imprevisível, entendendo que o sucesso depende mais da flexibilidade do que da persistência. A foca leopardo pode permanecer imóvel debaixo d'água por horas, escondida sob blocos de gelo, esperando que uma correnteza traga sua presa. Então, ele emerge rapidamente, muda de direção para interceptar um grupo de pinguins que se movem nas proximidades, ajustando sua estratégia de acordo com o movimento do ambiente. A foca leopardo fica à espreita sob o gelo, enquanto na costa próxima, um filhote brinca despreocupadamente. Ele rola na neve, submerge por alguns segundos e volta à tona, sem perceber que a correnteza levou sua mãe alguns metros mais longe. Entre as formações de gelo, a foca leopardo identificou uma oportunidade. Movimente o corpo com movimentos controlados e suaves, evitando qualquer brusquidão que possa perturbar a superfície. Sem gerar uma única onda, ele começa a se aproximar, lenta e furtivamente. Quando estiver perto o suficiente, ele se lança. Um único movimento basta. O filhote solta um grito agudo, abafado pela água gelada. A mãe vira a cabeça e corre de volta desesperada, mas é tarde demais. A superfície está calma, o rastro desapareceu. Resta apenas um som profundo e gutural emitido pela mãe ao sentir o cheiro da água. Um lamento que desaparece entre as massas de gelo. A cena se dissolve na monotonia da paisagem congelada, como se o momento nunca tivesse existido. Mas por trás dessa aparente calma, o predador continua sua espreita. Cada ataque depende de uma anatomia projetada para matar. Os dentes serrilhados da foca leopardo são sua principal ferramenta de caça. Ele é adaptado tanto para sugar quanto para rasgar, uma evolução perfeita para um verdadeiro predador do gelo. Os mais jovens começam a caçar pequenas presas, peixes e crio, aprendendo a reconhecer correntes e a navegar no gelo sem revelar sua presença. A cada captura, eles refinam seus movimentos, medem distâncias e descobrem quais erros consomem energia desnecessária. À medida que ganham confiança, suas escolhas mudam.
Eles começam a rondar fendas profundas onde pequenos cefalópodes costumam ficar presos, ou a seguir outras focas de perto durante os mergulhos, aproveitando a confusão de um cardume disperso pela perseguição de um predador maior. Eles não se contentam mais com presas fáceis. A experiência lhes permite calcular riscos e avaliar oportunidades, levando-os a tentar ataques mais ousados, mesmo em águas turvas ou áreas estreitas sob camadas de gelo, onde o menor erro pode significar aprisionamento. Essa mudança em seu comportamento não é apenas uma questão de aprendizado individual, mas o reflexo de uma evolução que lhes deu grande adaptabilidade e inteligência prática, que se traduz em estratégias de caça flexíveis e eficientes, necessárias para a sobrevivência em um ambiente tão implacável. O mar é seu território de caça, e ela é a sombra que se esconde sob a superfície. O gelo também serve como refúgio. Durante a época de reprodução, nos meses mais quentes, os chamados de acasalamento ecoam pelo gelo. Os chamados profundos e melódicos viajam longas distâncias. Esses sons melódicos incomuns podem alcançar até 10 quilômetros debaixo d'água. O encontro entre um homem e uma mulher não é romântico nem duradouro. É breve, mas eficaz. Então a fêmea fica sozinha, responsável pela nova vida. Ele cava tenazmente no gelo compacto para construir uma toca segura. O vento sopra forte na imensidão branca, mas ela trabalha incansavelmente. Cada movimento de suas nadadeiras é preciso, instintivo, vital. Ele sabe que, neste recanto gelado, deve oferecer refúgio à nova vida que está a caminho. Dias depois, um som fraco quebra o silêncio da toca. O filhote está nascendo. Com esforço, ela rompe o saco que a envolve, escorrega no gelo que há dentro e emite seu primeiro grito. Seu corpo ainda molhado treme, mas a mãe, exausta e atenta, lambe-o ternamente. Ele o envolve com seu corpo de mais de 300 quilos, usando-o como escudo contra o vento polar. Ele não se move por horas, garantindo que eu respire, que eu fique aquecido, que eu viva. No início é pequeno e indefeso, mas logo demonstra uma fome voraz. Alimenta-se do leite materno denso e calórico, um leite tão rico em gordura que dobra de tamanho em apenas 3 meses. A mãe raramente sai do seu lado. Ela o zela com firmeza, o protege incansavelmente e o alimenta com devoção. Com o passar dos dias, a curiosidade do filhote aumenta. Ele dá os primeiros passos em direção à costa gelada. A mãe o guia com sons profundos, cutucando-o suavemente com o focinho. A jovem hesita, para, mas finalmente ousa. Ele submerge por apenas alguns segundos nas águas geladas e volta tremendo. Cada mergulho é um teste, uma lição crucial para a sobrevivência. Ela está aprendendo a flutuar, a se mover com agilidade debaixo d'água, a detectar o menor movimento à distância. Ela está treinando para se tornar uma caçadora, uma futura rainha das profundezas da Antártida. No entanto, mesmo um dos principais predadores deste ecossistema não está imune a ameaças. Há um inimigo que o iguala e até o supera, a orca. Em um canal estreito entre grossos blocos de gelo, um grupo de orcas avança silenciosamente. Uma delas detecta movimento em uma plataforma. Uma foca leopardo foi avistada. Com uma investida poderosa, a orca quebra o gelo. A foca cai na água e uma perseguição frenética se inicia. Ela nada em círculos, mergulha e se esconde entre as pedras. Durante minutos, o gelo se torna palco de um jogo mortal. Mas desta vez a foca consegue passar por uma fenda estreita. De longe, seu filhote testemunhou tudo. Ela aprendeu uma lição vital. Até os mais fortes devem saber a hora de recuar. Enquanto o oceano se agita com a caça e a fuga de seus gigantes, a superfície congelada parece à primeira vista um deserto desolado e morto. Entretanto, por trás dessa aparência de vazio, existe um mundo minúsculo, povoado por criaturas que desafiam os limites do frio e da secura. Os colêmbulos, pequenos insetos sem asas, medem apenas uma fração de milímetro, mas estão entre os organismos terrestres mais resistentes da Antártida. Eles podem suportar temperaturas abaixo de 40 graus Celsius negativos, chegando até mesmo a entrar em um estado de congelamento que pode durar meses sem que seu metabolismo pare completamente. Durante os longos períodos de inverno, eles permanecem dormentes dentro do gelo ou enterrados sob camadas de neve, protegidos do vento e da radiação, sobrevivendo com reservas mínimas e reduzindo sua atividade ao mínimo necessário.
Quando o sol da Antártida retorna na primavera e as temperaturas diminuem um pouco, eles começam sua rotina diária. Eles se movem lentamente entre a geada e as rachaduras no solo congelado, alimentando-se de matéria orgânica em decomposição, musgos, líquens e algas microscópicas que emergem com o degelo. Esses pequenos insetos desempenham um papel fundamental. Eles transformam matéria morta em nutrientes disponíveis, facilitando a existência de outras formas de vida que dependem do substrato que eles preparam. Sem eles, o solo antártico seria um terreno árido e inóspito. Neste clima extremo, os colêmbulos permanecem firmes, adaptados ao longo de milhões de anos a um ambiente que poucos conseguem suportar. Sua resiliência única permite que ocupem um nicho quase sem concorrência, enquanto o clima rigoroso atua como uma barreira natural que os protege de predadores e competidores, garantindo-lhes domínio exclusivo sobre o ecossistema congelado. Assim, o que parece um cenário impossível para a vida é, na verdade, um porto seguro para esses sobreviventes microscópicos, que fizeram da Antártida seu lar mais antigo e firme. A quietude do fundo da Antártida parece absoluta, mas abaixo da superfície congelada do oceano, a vida se desenvolve em um ritmo diferente, marcada pela pequena existência do crio antártico. Este pequeno crustáceo, do tamanho de um dedo, adaptou seu corpo às condições extremas de um mar perpetuamente frio, onde as temperaturas podem cair abaixo de zero e o gelo domina grande parte do ano. Seu exoesqueleto translúcido, reforçado por compostos especiais, resiste à pressão das águas profundas e à brutalidade do inverno. Com as patas cobertas de pelos finos, ele filtra incansavelmente o fitoplâncton que flutua nas correntes, sua principal fonte de alimento. Ele não tem pressa em seus movimentos. Cada braçada é calibrada para conservar energia em um ambiente onde a comida pode ser escassa. O ciclo de vida do krill é uma prova de paciência e precisão. Da postura dos ovos nas profundezas, passando pelos vários estágios larvais, até atingir a maturidade, pode levar mais de um ano. Sua reprodução é sincronizada com os longos meses de luz do verão, quando o fitoplâncton se multiplica dramaticamente e o oceano se torna um banquete. Nesse ambiente em mudança, o krill está emergindo como uma espécie quase primordial dentro do ecossistema marinho da Antártida. Seus ancestrais, que surgiram há milhões de anos em mares temperados, foram moldados pelo avanço das geleiras e pela queda das temperaturas. Hoje, o krill mantém características que remetem a essa história: resistência excepcional ao frio e a capacidade de entrar em um estado de atividade reduzida que lhe permite sobreviver a longos meses de escassez. Durante esses períodos, seu metabolismo desacelera, minimizando suas necessidades energéticas, enquanto eles permanecem agrupados em cardumes densos, aproveitando reservas internas que os sustentam até o retorno do fitoplâncton que alimenta o oceano. Movendo-se nesses cardumes compactos, o krill movimenta seus corpos em uníssono com seus pares, uma sincronização que ajuda a reduzir o risco individual para predadores e facilita a eficiência da alimentação. Embora não possuam órgãos especializados para comunicação, eles respondem a estímulos mecânicos e químicos na água, ajustando seus movimentos em uma interação contínua que mantém a coesão do grupo. À primeira vista, sua expectativa de vida pode parecer pequena, mas sua sobrevivência é o resultado de uma evolução meticulosa e adaptação constante. Um testemunho silencioso de resiliência no reino congelado. Nessas mesmas águas, onde a vida se organiza em complexas redes de interação e sobrevivência, as gaivotas antárticas encontram alimento e abrigo. Eles se movem com uma adaptabilidade que os distingue de seus parentes em costas mais temperadas, movendo-se precisamente entre correntes e blocos de gelo flutuantes. Com sua plumagem combinando tons de cinza e branco e suas pernas adaptadas para caminhar em terrenos gelados e escorregadios, eles parecem moldados pelos rigores de seu ambiente, preparados para um ciclo de vida que desafia a hostilidade do clima em que habitam. A gaivota antártica não é uma visitante ocasional. Sua presença é permanente nessas costas, embora durante o inverno do hemisfério sul, algumas populações possam se deslocar para áreas mais temperadas, como as costas da América do Sul, especialmente o sul do Chile e da Argentina.
No entanto, a maior parte de sua vida é passada na Península Antártica e nas ilhas próximas, um território que oferece bastante alimento e abrigo entre as rochas e colônias de outras aves marinhas. Ao contrário das gaivotas comuns, que se alimentam principalmente de detritos costeiros ou peixes próximos à superfície, a gaivota antártica ajustou sua dieta para incluir uma variedade de pequenos animais marinhos, incluindo crustáceos como o krill. Essa especialização é possível graças à capacidade de mergulhar levemente e capturar presas em águas frias, uma habilidade incomum entre gaivotas de ambientes temperados. Sua rotina diária é marcada pela busca constante por alimento, intercalada com períodos de descanso em falésias e praias rochosas. Durante o verão do hemisfério sul, as gaivotas se reúnem em colônias onde nidificam em ninhos feitos de pedras e vegetação rala, adaptando-se a um calendário reprodutivo que coincide com o período de maior disponibilidade de alimento. A fêmea põe entre 2 e 3 ovos, que ambos os pais incubam zelosamente por várias semanas. Os filhotes, inicialmente cobertos por uma penugem acinzentada, permanecem sob os cuidados vigilantes dos adultos até que consigam se defender sozinhos. Seu sistema de voo também reflete as exigências do clima antártico. Possuem estrutura muscular e metabolismo que lhes permitem suportar ventos fortes e voos prolongados, características desnecessárias para as gaivotas de areia, que estão mais acostumadas a condições mais amenas. Além disso, sua plumagem é mais densa e oleosa, proporcionando isolamento térmico e repelência à água, essenciais para a sobrevivência em um ambiente onde o contato constante com o gelo e o mar congelado é inevitável. A escolha de viver em um lugar tão extremo não é acidental. A competição por alimento e espaço é menor do que em ecossistemas mais temperados, e a abundância sazonal de krill e outros organismos marinhos garante uma fonte constante, ainda que variável, de sustento. Por sua vez, a gaivota antártica faz parte de uma complexa rede de relações, onde seu papel como consumidora de pequenos crustáceos e peixes contribui para o equilíbrio do ecossistema. Esta ave não só se adaptou fisicamente aos rigores da Antártida, mas também ajustou seu comportamento e ciclo de vida para aproveitar ao máximo um território que, embora inóspito para muitos, é um lar inegável para ela. Enquanto as gaivotas patrulham a costa e o gelo em busca de alimento, outra figura patrulha as mesmas praias com determinação: o petrel gigante. Com um tamanho que desafia suas origens marinhas, esta ave pode medir quase 1 metro de comprimento e ter envergaduras de mais de 2 metros, rivalizando até mesmo com alguns albatrozes em tamanho. No solo, sua postura é caracteristicamente ereta, capaz de caminhar decisivamente sobre pedras geladas, algo incomum em procelarídeos. Sua cabeça arqueada e afilada, combinada com um bico gigante feito de placas córneas e terminando em um gancho afiado, permite que ele rasgue carne com eficiência e precisão. Este petrel não se limita a pairar ou se alimentar na superfície. Ele desenvolveu uma mandíbula poderosa, apoiada pelos músculos dos quartos traseiros, otimizada para morder com força e rasgar carne rapidamente, enquanto ainda consegue mergulhar em busca de presas marinhas ou carniça. Além disso, possui uma glândula de sal acima do bico, o que lhe permite ingerir água do mar sem causar danos. Um necrófago implacável, o petrel gigante vagueia por praias e penhascos com uma característica distintiva: a postura do mestre das focas, na qual estende a cabeça e as asas para dominar seu alimento e espantar os rivais. Ao contrário das gaivotas antárticas, que mantêm uma dieta variada e oportunista, o petrel gigante aperfeiçoou sua existência com uma lógica mais rudimentar. No litoral, o ar carrega um silêncio tenso, quebrado apenas pelo estalar dos fragmentos de gelo e pelo murmúrio distante do mar. Lá, gaivotas se retiram de uma carcaça abandonada, enquanto uma presença maior e mais confiante se aproxima com passos firmes. O petrel gigante desce calmamente, evitando pressa desnecessária. Observa atentamente, abrindo as asas com uma lentidão suficiente para espantar pássaros menores. Ao chegar ao corpo, ele toma posse. Com um movimento do pescoço e do bico, ele rasga um pedaço de carne endurecida. O som áspero do tecido cedendo sob sua força quebra o silêncio da paisagem por um instante.
Os outros pássaros se dispersam, cientes de que não há espaço para disputas. Mais do que um necrófago, é uma peça móvel que mantém a terra limpa, dispersa potenciais fontes de infecção e garante a continuidade da reciclagem natural em um sistema onde cada pedaço conta. Somente em um lugar tão extremo como este, um pássaro desse tamanho pode ser predador, necrófago e limpador ao mesmo tempo. Assim, o petrel gigante domina com maestria o ar e a superfície gelada, mas nas profundezas silenciosas e escuras do oceano, onde a luz mal penetra, um caçador com movimentos precisos desliza silenciosamente. Adaptado a temperaturas próximas a 2 graus abaixo de zero, esse habitante das águas antárticas guarda segredos que o diferenciam de seus parentes de mares mais temperados. É a lula antártica. Seu corpo compacto, com tentáculos curtos e musculosos, é adaptado para se mover com precisão em um ambiente onde qualquer erro pode ser letal. O sangue dessas lulas contém proteínas especiais que impedem a formação de cristais de gelo, mantendo seus órgãos funcionando em condições que congelariam quase qualquer outra criatura. Eles caçam sozinhos, ao contrário das lulas em águas tropicais que perseguem cardumes densos ou se reúnem em cardumes dispersos. Suas presas aqui são discretas, dispersas e escassas. Sua dieta inclui crio antártico, peixes-gelo e pequenos invertebrados. Não requer longas perseguições. Prefere emboscadas rápidas e silenciosas, aproveitando as brechas escuras entre os blocos de gelo flutuantes. Por essas mesmas brechas, as correntes arrastam o corpo de um peixe antártico morto. Acima dele, necrófagos habituais já se reúnem. Um petrel gigante, algumas gaivotas famintas e fragmentos de krill flutuando ao redor dos restos mortais. Mas das profundezas, uma silhueta emerge. Uma lula se aproxima lentamente, seus tentáculos se espalhando como galhos finos, quase invisíveis na penumbra. Com uma rápida explosão de propulsão, ele alcança a carniça e pega sua parte. Não há resistência. Seu bico, escondido entre os tentáculos, rasga o tecido em questão de segundos. Naquele momento, sua pele emite leves flashes, modulando sua cor e forma para se misturar aos brilhos quebrados do gelo acima. É um recurso de defesa e caça, para confundir, camuflar, desaparecer. Ao contrário de outras lulas, esta nunca sai destas águas. É uma espécie permanentemente ligada ao ecossistema antártico, moldada por suas condições extremas. Seu metabolismo se adapta a baixas temperaturas e seus ciclos reprodutivos coincidem com as migrações sazonais de presas e necrófagos. Mais do que uma criatura abissal, ela representa uma forma de vida que sobreviveu até os limites do que é possível. Silencioso, evasivo, oportunista e, ao mesmo tempo, indispensável no delicado equilíbrio que sustenta essas águas. Porque mesmo aqui, onde o frio transforma a superfície em um deserto gelado, a escuridão esconde antigos caçadores que nunca deixaram seu esconderijo. Fragmentos de uma tábua de salvação que, apesar da dureza, permanece intacta. Um cenário onde a vida se adapta ao extremo, persistindo num frio que poucos conseguem suportar. Aqui, orcas avançam pelas águas, verdadeiras rainhas da caça e da astúcia em um implacável reino líquido. Os pinguins-reis, com seu comportamento elegante e rotinas marcadas por lealdade e resiliência, desafiam os ventos gelados para perpetuar sua espécie. Focas-leopardo, predadoras solitárias, movem-se entre o gelo e o mar com precisão letal, refletindo um equilíbrio complexo e delicado. Esses protagonistas, cada um à sua maneira, sustentam a trama de um ecossistema que não para nunca, nem mesmo no coração do frio mais absoluto. Aqui, a sobrevivência é uma história que se renova a cada onda, a cada sombra e a cada respiração.